Bom dia, feliz sábado a todos. Nós no Opina, Ministério Piano na Adoração, estamos muito felizes em participar hoje aqui com vocês para louvar e adorar o nosso Deus. E eu gostaria de convidar a igreja para nos colocarmos de pé para fazermos uma leitura bíblica. Apocalipse 5, 11 e 12. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos. Eu gostaria da igreja junto comigo. Ouvi a voz de muitos anjos, milhares e milhares, milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Não me chegou nenhum pedido, mas eu tenho certeza que no coração de cada um de nós tem pedido, tem vários agradecimentos, e como esse momento é um momento de a gente ir até Deus e clamar e agradecer, eu peço que nós agora possamos nos ajoelhar e rogar a Deus pelas suas bênçãos, pelo seu perdão, e faremos isso nesse momento agora. Pai querido, muito obrigado por nos recebermos, Senhor, na Tua casa de oração. Como é bom sentir, Senhor, a reverência, sentir a presença do Santo Espírito, dos anjos aqui conosco, e é o que desejamos, Senhor, sempre estarmos na Tua presença de uma forma solene. Pai querido, aqui está o Teu povo reunido, temos muitos agradecimentos, temos pedidos, os mais diversos, por questão de saúde, por famílias que estão enlutadas, por pessoas que precisam de emprego, pessoas que passam por dificuldades, seja lá espiritual, emocional, familiar. Pai querido, o Senhor conhece tudo, não precisamos nem mencionar aqui cada um deles, mas eu tenho certeza que cada um que chegou aqui invoca seu nome, clama a Ti, para que o Senhor possa dar uma solução a melhor possível
para cada um dos teus filhos. Abençoe, Senhor, a todos que vieram aqui, abençoa o Projeto Opina, que eles estão fazendo algo realmente de coração para preparar crianças e juvenis, e também, Senhor, para preparar nossos corações também para termos um momento especial contigo. Abençoa toda essa programação, abençoa eles, a nossos familiares, aqueles que estão nos assistindo também pela internet, que o Senhor possa alcançá-los a todos, te pedindo essas bênçãos, com perdão dos nossos pecados. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom dia, igreja. Bom dia, criança. Nossa, que gostoso escutar criança animada. Feliz sábado. Deus seja louvado. Tudo bem com vocês? E com a igreja? Tá tudo bem com a igreja? Vocês estão felizes por estarem aqui? E qual é o melhor lugar para estar? É a casa de? Mas Deus não é surdo. Deus. Ó, eu vou contar uma história para vocês. Vocês já conhecem essa história. Mas ela é uma história muito bonita da Bíblia. A Bíblia tem muitas histórias bonitas, mas essa é uma das preferidas. Tinha uma moça que chamava Ana e ela queria muito ser mãe. E ela sabe o que ela fazia? Ela orava, ela ajoelhava, ela pedia a Deus, porque ela não podia ter filhinho. E aí ela orava. Que coisa mais linda. Oi, mãe. Aí, o que aconteceu, mãe? Ela não tinha filhos. O marido dela casou com outra mulher. E ela tinha filhos. Sabe o que ela fazia, João? Tirava sarro da outra. Fazia maldade com a outra. Sabia que não pode ficar tirando sarro dos amiguinhos, né? Nem fazer maldade. Sabia que tem muita gente que faz maldade, mas não pode, Jesus não gosta. Só que teve um dia que ela estava orando, lá na igreja, ajoelhada, e ela estava assim, ó, orando, ajoelhada, pedindo para Deus, e ela chorava. Aí o profeta viu, pensou que ela estava bêbada. Vocês acreditam? Pensou que ela estava bêbada. Foi. Aí ele falou assim para ela, Ana, ela chamava Ana, você não tem vergonha de beber e vir à igreja? Ela falou, eu não estou bêbada, eu estou chorando, eu quero um filho. Aí sabe o que aconteceu? O quê?
fez um propósito. Isso, ela falou que ela ia ter um filho. E ela ia fazer o que com esse filho, com esse menino? Levar para servir a Deus quando crescer. Isso mesmo. E como chamava esse menino? Samuel. Só que Ana teve Samuel, levou Samuel para o templo, dedicou Samuel a Jesus, a Cristo. E todo ano, Ana parou de orar? Muito pelo contrário. Sabe o que é túnica? Aquela roupa bem grandona que os profetas usam? Ela fazia uma por ano para ele. Cada agulhada que ela dava, ela orava a Deus, para Deus proteger o filho dela. E o que a gente aprende com essa história, crianças? Qualquer problema que a gente tiver, o que a gente vai fazer? Orar a Deus. Muito bem. Jesus orava? E ele era Deus, não era? Morreu na cruz por amor, né? Isso. Mas ele orava? Ele fazia oração com o Papai do Céu? Sim. Isso. Orou na janela, no monte, na igreja, na rua. Ele orava. Qualquer problema, então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o quê? Qualquer problema, qualquer dificuldade, a gente vai chorar. A gente vai fazer o quê? Combinado, então? Então a história de hoje, que não importa o problema que você tenha, o nosso Deus é maior que qualquer problema. E é só a gente orar que Ele nos ouve. Tudo bem? E agora a gente vai fazer o quê? Vamos fazer oração? Pose. Você quer orar? É que assim, sempre ora um menino, né? Vamos deixar uma menina hoje? Aí no próximo eu deixo um menino? Pode ser? Tudo bem? Pode ser? Vamos? Bem bonito. Primeiro vamos fazer posição para oração. Papai do céu, abençoe todos nós que estamos aqui na igreja. Abençoe essa história da Marisa, foi muito bonita. E abençoe todos nós, todos os dias, todos os sábados são muito bons pra gente. Até o sábado serve para Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora vamos voltar. Vamos bem devagarinho, reverência, vamos? Senhor, humildemente reconheço as minhas limitações, não sendo o que eu deveria ser, mas a sua misericórdia me alcançou. Que a minha vida seja um testemunho de fé e louvor, celebrando a transformação que seu amor me proporcionou através de um milagre, Senhor.
Provai e vede histórias de fé e fidelidade. História de hoje, tudo o que precisa. Bom, eu sou adventista de berço, né? Fui criada na igreja, me casei com o pastor, mas apesar disso eu nunca tinha tido a experiência de ter um pacto sistemático. E quando eu me casei, eu ainda estava estudando, então foi assim, foram anos bem difíceis, né? Assim, financeiramente falando, né? Os anos foram se passando, as minhas filhas nasceram e por propósito eu decidi parar de trabalhar para ficar com elas, né? Nessa época eu já atendia como psicóloga, era psicóloga clínica, ainda não tinha me realizado na minha profissão, porém como eu queria ser mãe, eu resolvi mergulhar de cabeça nisso. Até que quando, assim, uns 3 anos depois, com a pandemia, aconteceu que deu um boom nos atendimentos online, né? Na terapia online, muita gente procurando. Falei pro meu marido, amor, é o momento, eu vou voltar a atender. Ele super apoiou. Engraçado que no início eu achava até que ia demorar, porque eu escolhi um público muito específico, eu atendo só mulheres. Então eu achava assim, não, vai demorar, né, até esse público chegar em só esse público. E lotou a agenda. E aí começou assim, inverteu. Antes o meu marido era o principal assim, provedor, né, da casa, e de repente eu ganhava bem mais do que ele. E aí eu comecei a trabalhar muito. Sim, pronto, vamos fazer a nossa vida, né? Vamos ganhar a vida. Coloca alguém para ajudar a gente com as meninas e vai trabalhar, vai ganhar dinheiro, né? Pra gente se organizar. Só que foi nesse momento que a gente se despertou para essa importância, para essa necessidade de voltar os olhos para a família, para as meninas. Alguns anos atrás eu havia parado tudo para ficar com elas e de repente eu estava fazendo tudo menos cuidar delas. Quando ela veio com essa decisão de reduzir os pacientes, isso foi algo muito natural e trouxe mais paz pra gente, na verdade, né? E a gente viveu até ali de uma forma e depois daquele momento muito mais paz e tranquilidade. Eu acho que o maior insight foi espiritual mesmo, sabe? A necessidade não foi tanto assim, eu tô cansada de trabalhar, vou reduzir, não. Comecei a pensar assim, qual foi o propósito? Enfim, por que Deus criou as mães? Né? Por que Deus criou a mulher? Eu acredito que Deus criou a mulher para trabalhar fora, mas eu acredito que Ele também criou a mulher para ser mãe. E se ela quer ser mãe, que ela seja mãe direito. Então aquilo para mim era muito assim, forte, assim, né? E aí chegou no final do ano, quando eu tomei essa decisão, eu reduzi assim, drasticamente, mais da metade dos pacientes. Eu passei a atender, assim, tipo 12 pacientes. Né? Então imagina, de 30 para 12. Né? Então, assim, financeiramente ia ser uma diferença considerável. Nessa mesma época, eu tinha pensado assim, Senhor, se o Senhor me abençoar durante esse ano, se minha agenda lotar tal, eu vou aumentar o pacto, aquele espírito de barganha, né? E aí, quando a ficha caiu, eu falei assim, como é que eu vou aumentar o pacto se eu estou diminuindo o número de entrada? Só que ao mesmo tempo veio aquele verso na minha mente, né? Provai e veja que o Senhor é bom, né? Enfim, e eu falei assim, então faz sentido eu aumentar o pacto, mesmo com menos pacientes. Eu comecei a todo mês perder um paciente. E aí eu ficava ansiosa, só que na semana seguinte eu recebi um paciente novo. E quando chegou assim mais ou menos no 3º mês, eu pensei assim, isso não é coincidência. Não pode ser coincidência. E aí o meu marido me falou assim, amor, deve ser coisa de Deus mesmo, né? Ou seja, ele tá querendo dizer pra você não ficar ansiosa. E desde então, já tem 1 ano mais ou menos, né? Enfim, né, desse propósito. Hoje eu já aumentei o pacto novamente. E desde então tem sido assim muito tranquilo. E eu tenho visto o meu trabalho prosperar. Isso tem me dado a possibilidade, inclusive, de ajudar mais mulheres. Hoje eu, por exemplo, consigo abrir horários para terapia social, né? Com um valor mais em conta. Eu consigo também ajudar. Recentemente eu pude atender voluntariamente uma missionária. E fico assim pensando, né, que ela estava em outro continente e eu pude ajudá-la daqui, ó. Aí eu até brincava com ela, essa é a minha forma de fazer missão, né? Eu não posso estar aí, mas eu estou contribuindo também para a missão, para a pregação do Evangelho, através do meu trabalho. Dá para conciliar a carreira com maternidade, com a vida de fidelidade a Deus. Quando eu percebi isso, ficou mais claro para mim, né? Porque às vezes a gente acha que a fidelidade a Deus só diz respeito a dízimos, ofertas e pactos, mas não, diz respeito à minha criação das minhas filhas, né? Diz respeito ao meu trabalho, a tudo que eu fizer. Eu acho que tudo que eu fizer, eu tenho que estar demonstrando ali fidelidade a Deus, porque, enfim, né? Afinal de contas, tudo é dele. Agora chegou a hora de adorarmos juntos através dos dízimos e ofertas.
Vamos nos colocar de pé para fazermos a leitura responsiva? Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, por ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graça, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Louvemos o Rei, glorioso Senhor, ó, vamos cantar de seu infinito amor. Escudo seguro é seu grande poder, e sempre seus filhos está a defender. Amigos de Deus, da graça sem par, do grande Senhor, do céu, da terra e mar, que forma a chuva, o vento e a luz, a força dos mares, o seu poder traduz. Cantemos no céu, cuidado por nós, e iremos ao Pai, louvor em alta voz. Louvemos, louvemos ao bom Criador, amigo sincero, fiel e redentor. Oremos. Senhor nosso Deus, estamos gratos ao Senhor por mais um sábado. Estamos gratos porque, apesar da correria da semana, o Senhor nos trouxe tão bem até aqui. Aleluia. Pedimos nesse momento que tudo que for cantado, tudo que for falado, seja para a honra e glória do Teu nome. Amém. Isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Adorai ao Senhor na beleza da santidade. Tremei diante dele toda a terra. O Senhor
Louvai ao Senhor e invocai o seu nome. Fazei conhecidas as suas obras entre os povos. Cantai-lhe salmos. Falai de todas as suas maravilhas. Jubilosos te adoramos, Deus da glória, Deus do amor. Nosso coração transborda em louvor a ti, Senhor. Rompe as nuvens da tristeza, do pecado e do terror, doador da eterna graça, enche-nos do teu amor. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. E há de ser que, depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne,
E vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos terão sonhos, e vossos jovens terão visões. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Louvemos em alta voz o canto dos remidos, pois com seu sangue Jesus nos resgatou. Nada se compara à grandeza do nosso Deus. Sua onisciência, onipotência e onipresença o faz único. Tudo é dele. As montanhas, os vales, as estrelas, as flores, eu e você. E isso nada mais é do que o maior e verdadeiro amor. Meu Deus.
Eu te louvarei, Senhor, com todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Em ti me alegrarei e saltarei de prazer. Cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Que bendita segurança é ser de Jesus. Vivendo em seu amor, vivemos na luz. E desfrutando destas bênçãos celestiais, conectados profundamente com Deus, Ele nos leva à glória dos céus. Estamos sempre em busca do melhor para nós. Escolhemos a melhor escola, o melhor trabalho, o melhor passeio, mas melhor do que qualquer escolha que façamos, qualquer bem material que possamos ter, qualquer posição que possamos alcançar, é Jesus. Ele é o sol da justiça e do amor, é o caminho do bem, da verdade e da paz. Oh
Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tem operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Se eu os quiser anunciar e deles falar, são mais do que se pode contar. Quando estamos bem juntinho ao coração de Deus, sentimos a perfeita paz, conforto, luz, libertação e salvação. E é sempre junto ao bondoso Deus que eu quero estar. E você? A vida do cristão é uma celebração à alegria, fundamentada no amor de Deus. Passamos por lutas e momentos difíceis, mas Deus está sempre pronto a segurar a nossa mão, nos dando força e nos guiando com amor. Nosso Pai Celeste,
porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Quero viver testemunhando o amor de Deus, mostrando ao mundo o real valor da cruz. Hoje eu canto em minha oração, quero andar contigo, ó Deus. Deixa-me, Senhor, contigo andar no caminho ao lar de amor. Só contigo eu quero caminhar, pois confio em ti, Senhor. Senhor, não tenho nada a te oferecer, somente meu coração impuro, frágil e pecador. Mas a ti me entrego e sei que desfrutarei da perfeita e completa paz. Cristo a ti entrego tudo.
Estejam sempre alegres, orem sempre e sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isso é o que Deus quer de vocês por estarem unidos com Cristo Jesus. Porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais subirão ao coração. Porém, vos alegrareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém uma alegria, e para o seu povo um regozijo. No mundo, há muitas joias preciosas, como o diamante, o ouro, a esmeralda e muitas outras. Mas existem joias mais preciosas do que estas. Somos nós, crianças e adultos que amamos e servimos a Cristo. E Ele virá buscar suas joias preciosas para juntos morarmos eternamente. E exultarei em Jerusalém e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem a voz de clamor.
Feliz sábado a todos. Feliz sábado. Você já se perguntou para que serve a música? Por que a gente canta? Por que a gente louva a Deus? Ou por que a gente ouve música fora do espaço da igreja? Você já se perguntou para que serve a música? Por que será que Deus criou a música? Por que isso existe? Eu sei que música é uma coisa muito boa. Eu, particularmente, eu sou suspeita, mas eu amo música. E eu gosto muito, a minha vida, quando eu não estou dormindo, eu estou com a música em algum lugar. Eu vou trabalhar, eu estou com música no carro, porque eu não gosto de dirigir em silêncio. Para mim é horrível dirigir em silêncio. Eu vou para academia, eu coloco um fone de ouvido. Eu vou correr, eu coloco um fone de ouvido. Qualquer coisa, quando eu não estou trabalhando e quando eu não estou dormindo, eu estou ouvindo música. Vocês gostam de música também? Sim. Então, vocês vão concordar comigo que a música é muito importante. A música, talvez a gente não dê nada por ela ali, mas ela faz a diferença na nossa vida, né? E cada música que a gente canta, cada coisa que a gente ouve tem um impacto. Vocês acreditam nisso? Aquilo que a gente ouve tem um impacto e transforma a nossa mente, né? Esses dias, tem um aluno, eu tô até com medo dele, eu tenho um aluno que esses dias ele terminou com a namorada, né? E aí eu fiz uma brincadeira com ele, eu falei assim, vamos fazer o seguinte, né? Hoje tem um aluno aqui que tá meio triste, vamos colocar na lousa algumas músicas para ele se sentir melhor, porque ele estava chateado ali. Aí a sala inteira começou a colocar diversas músicas para aquele momento. E nenhuma música era animada, né? Por que nenhuma música era animada? Ele estava triste, tadinho. Quando a gente está triste, a gente quer ouvir uma música mais melancólica, não é? Quando a gente está animado, né? Por exemplo, quando eu vou correr, quando eu vou fazer atividade física, eu quero uma música mais agitada ali para me dar um gás, né? Então a música tem esse papel. A música ela não é neutra e Deus sabia disso. E quando a gente parte para a nossa vida espiritual também, a música também tem um papel muito importante. Olha só, hoje em alguns minutos a gente já falou sobre o plano da redenção através da cruz, a gente já cantou sobre o céu, a gente já cantou sobre a importância de testemunhar a mensagem para as outras pessoas. Então a música é muito importante. A música, talvez você não lembre nada do que eu vou falar aqui, mas o que foi cantado você vai lembrar, porque a música tem um papel que a fala não tem. Tanto que na época do povo de Israel, vale lembrar que logo ali quando o povo de Israel saiu do Egito, eles não eram alfabetizados, né? Eles não tinham acesso ao conhecimento igual a gente tem. E como que eles decoravam a lei de Deus? Quando a Bíblia fala ali em Deuteronômio, né? Inculque a lei de Deus no seu filho. Não era só falando, era através da música também. Porque aquilo que a gente fala, a gente esquece. Mas aquilo que a gente canta fica, né? A música, e pode observar, a música ruim não sai da cabeça também, não é? A gente tem músicas que a gente não quer nem ouvir, gente, mas está na cabeça, porque todo mundo está cantando e é capaz, se eu falar uma palavra, você já vai lembrar da música associada, porque a música tem esse papel, né? A música entra até quando a gente não quer que ela entre, né? Porque eu posso fechar meus olhos e não vou enxergar nada, mas eu consigo tampar meu ouvido, né? A música ela entra e ela faz parte, e aquilo que a gente ouve é muito importante porque aquilo também pode transformar a nossa vida. E aí, para a gente meditar um pouquinho nisso, sobre a importância do louvor a Deus, me veio na mente uma história que ela é bem conhecida e eu convido os irmãos aí a irem para a Bíblia, para o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Tem uma história, a gente vai gastar poucos minutos aqui nela, a ideia também não é estender a mensagem, mas a gente vai meditar um pouco nessa história que é muito interessante. E a gente vai ver o papel da música, o papel da adoração na nossa vida. Então eu convido aí a igreja a abrir a Bíblia no livro de Atos, capítulo 16. Essa história é conhecida. Capítulo 16, e aí a gente vai ler do verso 16 até o verso 34. Fala assim, todos acharam? Fala assim: certo dia, indo nós para um lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós, gritando: esses homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias.
19. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal, diante das autoridades. E levando os magistrados, disseram: esses homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Verso 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Verso 27. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, verso 29. Entrou correndo e trêmulo e prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Verso 31. Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Essa história é uma história muito interessante, né? A gente vê aqui que Paulo expulsou um espírito imundo de uma mulher e os donos dessa escrava não gostaram disso porque aquilo dava lucro, e aí eles tramaram ali, arrumaram uma forma de prender Paulo e Silas ali, né? E eles foram presos injustamente. E nesse momento, né, de uma prisão injusta, imagina, você está pregando o evangelho, você está fazendo bem, está fazendo a vontade de Deus, e de repente você é preso. Aparentemente a sua missão estava travada ali, porque imagina, você está pregando, aí do nada você é preso, você vai pensar: nossa, tá errado, né? Alguma coisa está me atrapalhando ali. Mas a atitude de Paulo e Silas, né? A gente consegue tirar algumas lições da história aqui que eu queria compartilhar com vocês, que a gente vê como o louvor faz a diferença na nossa vida. Olha só, a primeira coisa que a gente vê aqui, no verso 25, olha o que está falando. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam... O que a Bíblia de vocês fala? Eles estavam reclamando? Eles estavam murmurando contra Deus? Eles estavam abandonando a fé deles por causa da dificuldade? O que eles estavam fazendo? Louvando a Deus e orando. A primeira lição que a gente tira dessa história é que o louvor, ele entra... Para que serve o louvor a Deus? Para que serve a música? Por que a gente gasta tanto tempo na igreja ouvindo músicas que edificam? Porque no momento da dificuldade, ao invés de você murmurar, você vai lembrar dos hinos que você canta aqui na igreja. Você vai lembrar dos hinos que você canta na sua casa. Por isso que é importante louvar não só aqui na igreja, louvar em casa também. A gente tem que ouvir músicas que nos edificam em todos os lugares, não somente na igreja. Por quê? Porque ao invés de você reclamar, no momento da dificuldade, vai vir uma música no seu coração e você vai sentir vontade de cantar. Porque quando a gente está perto de Deus, a gente louva. E a gente louva independente do que está acontecendo lá fora. Porque lá fora pode estar acontecendo muita coisa, pode estar horrível a sua vida. Mas dentro do seu coração você tem paz. Amém. E essa paz que a gente encontra é só com Deus na nossa vida. É só quando a gente está muito ligado a Cristo. E quando a gente está ligado a Cristo, a gente não pensa em murmuração. A gente não pensa em reclamar, a gente pensa em louvar a Deus e orar. E é isso que Paulo e Silas estavam fazendo aqui. Ao invés de reclamar, ao invés de questionar a Deus: Senhor, por que eu estou aqui? Por que isso está acontecendo comigo? Eu saí lá de Roma, olha o tanto de coisa que já aconteceu na minha vida, eu estou te servindo, eu estou fazendo certo e agora eu estou preso. Não! Cante e louve a Deus, independente das circunstâncias.
louve a Deus independente das dificuldades, porque o Deus que você acredita é um Deus que está trabalhando, embora você não perceba o trabalho dele ali imediatamente. Então a gente tem que louvar, porque ainda que a gente não veja o que Deus está fazendo na nossa vida, Ele está trabalhando. E a nossa resposta a esse trabalho de Deus é o nosso louvor. Segunda lição que a gente tira dessa história: o louvor não é só no momento de alegria. A gente usa o momento de alegria para se inspirar, para aprender os louvores, mas quando a gente está mal, a gente usa tudo isso que a gente aprendeu nos momentos bons para a gente ter um consolo. A música serve para nos consolar, né? A música, ela fala ao nosso coração. Então, quando a gente vai louvar a Deus, a gente, no momento de alegria, a gente vai louvar talvez ainda mais. Mas música, louvor, adoração a Deus, não é só quando a gente está bem. É quando a gente está mal, quando a gente está com dificuldades. Às vezes, a música vai fazer uma coisa na sua vida que um remédio não vai fazer, né? Às vezes você pode estar triste, pode estar acontecendo várias coisas, aí você põe uma música que você gosta. Você não fica melhor depois que você ouve um louvor? Talvez aqui nesse momento, você tenha vindo para a igreja e não estava com esperança de nada. Talvez você tenha vindo para a igreja porque é obrigação vir, né? Todo sábado a gente é crente, tem que estar aqui na igreja. Mas talvez alguma música que foi cantada aqui já fez a diferença no seu sábado. Eu creio nisso, né? Porque a gente está ouvindo e quando a gente começa a ouvir músicas de Deus, a gente quer que Jesus volte logo, né? E que dificuldade que a gente vai ter na vida perto da eternidade ao lado de Deus, não é mesmo? Então a música serve para isso também. E uma terceira lição também da importância de louvar a Deus, e não só louvar a Deus da boca para fora, porque a gente vê que Paulo e Silas aqui, para eles chegarem a um ponto de tremenda dificuldade, escolherem orar e cantar a Deus, é porque eles tinham uma vida de oração. Eles tinham uma vida de louvor, né? E a gente percebe agora, a terceira lição que eu vejo dessa história, é a consequência de quando a gente tem uma vida de louvor. E a consequência disso está no verso 29. E eu queria já ir para os momentos finais aqui com esse verso, que fala assim, ó: o carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Verso 30. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. Então, gente, o que aconteceu com o carcereiro aqui? Ele foi salvo. Ele foi salvo por quê? Por causa da vida de louvor de Paulo e Silas. Imagina se eles ficassem na prisão reclamando porque estavam presos. Uma pessoa ia deixar de ser salva. Uma família ia deixar de ser salva, né? Porque Paulo fala aqui: creia no Senhor Jesus e você e sua casa serão salvos. Então a gente acredita pela fé que o carcereiro e a família dele foram salvos. Mas eles foram salvos por quê? Porque apesar das dificuldades, Paulo e Silas precisavam estar naquele lugar. E eles precisavam estar naquele lugar louvando a Deus. Se eles estivessem ali de forma diferente, Deus não seria exaltado. E talvez a história não estaria escrita aqui. Porque foi importante que eles estivessem ali para uma pessoa ser salva. Por isso que a gente tem que ter uma vida de louvor em todos os lugares. Não é só dentro da igreja que a gente tem que louvar a Deus. No meu trabalho eu tenho que louvar a Deus com a minha vida. Na sua casa você tem que louvar a Deus com a sua vida. Aonde você estiver, você tem que louvar a Deus com a sua vida. Porque pessoas e famílias podem ser salvas por causa do seu exemplo. Por isso que a gente precisa louvar. Então a gente encerra esse sábado maravilhoso com muita música, e a gente encerra com 3 lições, né? Primeiro, o louvor ele entra no lugar da murmuração. Se você tem alguma dificuldade na vida, se você tem algum problema, alguma coisa que não dá para resolver ali naquele momento, louve a Deus, ainda que não tenha vontade de louvar. Se você tem algum problema, alguma dificuldade, a resposta está na palavra de Deus, é no louvor. É no louvor, é na gratidão a Deus que a gente encontra as respostas, não é na murmuração. Segunda lição, o louvor a Deus, a música de qualidade, não são só nos momentos de alegria. A gente usa os momentos de alegria para aprender, porque aí a nossa mente está fresca. Mas nos momentos de tristeza, nos momentos de dificuldade, a melhor coisa que a gente faz para Deus e para nós mesmos é louvar. E a terceira lição, quando a gente louva a Deus, e aqui a gente não está falando nem de afinação, nem de cantar certo, a gente está falando de uma vida de louvor. Porque a música pode ser tocada lindamente
Exatamente. Mas se a gente não tem uma vida de louvor, essa música que foi tocada com muito talento, com muito preparo, não vai servir de nada. A gente precisa, primeiro, o nosso coração precisa estar transformado. Porque quando o nosso coração está transformado, isso vai se refletir em tudo. Inclusive na música que a gente canta, naquilo que a gente ouve, né? Então o louvor também é uma forma de testemunho a Deus. Uma vida de gratidão, uma vida de oração e uma vida de adoração a Deus é um testemunho. Pessoas podem ser salvas por causa do seu testemunho. E agora aqui no final fica uma pergunta. O que você está escutando hoje? No seu tempo livre, o que você escuta? Você escuta mensagens que te aproximam de Deus e te aproximam do céu? Ou você escuta mensagens que te afastam dele? Né? O que você ouve? Isso serve para mim também, né? O que eu ouço no meu tempo livre? O que eu estou ouvindo no momento que está tudo em paz e no momento que eu posso aprender as verdades de Deus através da música? Eu estou gastando o meu tempo ouvindo o quê? Né? Que a gente possa pensar nisso e que a gente possa lembrar que, independente de qualquer coisa, a gente tem um Deus e esse Deus merece ser exaltado e merece ser louvado. Eu convido agora a igreja para nós ficarmos de pé e fazermos uma oração. Oremos. Senhor nosso Deus, agradecemos ao Senhor por esse sábado. Hoje foi um culto diferente, foi um culto com muita música e são hinos que nos lembram verdades preciosas da Bíblia. Amém. E obrigada, Senhor, porque o Senhor tinha tantas formas de nos ensinar as verdades da Bíblia e o Senhor usou a música para isso. Aleluia. Né? E nós somos muito gratos porque a música tem um papel importantíssimo na nossa vida. A música cura, a música traz paz, a música nos ensina também. E a gente pede que, assim como a história de Paulo e Silas, que a nossa vida também seja uma vida de louvor e adoração a Ti. Amém. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos ajude a, quando sairmos aqui da igreja, que a nossa vida também seja uma vida de louvor. Amém. E seja um exemplo para as pessoas que não Te conhecem ainda. Amém. Que o Senhor nos leve em segurança para casa, que o Senhor nos ajude, esteja com a gente ao longo desse sábado. E é isso que eu Te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém.